Hoje nós vamos estudar no Pensamento e Vida, o capítulo 8, né, desta edição aqui, que nós estamos trabalhando, que é a associação. Então nós vamos estudar a associação, e é um título diferente, né, que Emmanuel escolheu aqui para este capítulo. E se formos pensar, então, o que é associação? É a ação ou efeito de se associar, de aproximar coisas, junção, união. Congregar pessoas cujo interesses são comuns. Então aí já começa a nos dar uma pista, né, para onde Emmanuel vai nos levar nesse estudo. Ação de aproximar, de ajuntar, conexão. Então ele vai nos mostrar que se pensamos que vivemos de nós mesmos, na realidade nós estamos associados a um universo de espíritos que pensam como nós. E o primeiro alerta nesse sentido a gente pode buscar mesmo em Paulo. Então isso é uma figura representando aqui Paulo, né, o apóstolo, e aos Coríntios, em carta aos Coríntios, no versículo 15, ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo já nos alertava que quando o nosso interesse é o mal, então a gente gasta nosso tempo nos associando a coisas negativas, mesmo o que temos de bom é corrompido. É interessante, né? Então a gente poderia pensar, não, o que eu tenho de conquistas, eu já tenho. Mas às vezes na fragilidade que a gente se encontra nessa fase evolutiva, mesmo o que temos de bom pode ser corrompido, né? Os bons costumes. E ele ainda havia dito antes, nessa mesma epístola, mas agora vos escrevi que não vos associeis, né? Então veja essa questão da associação, esse alerta já vem desde Paulo, com aqueles que dizendo-se irmãos, ou seja, falando que são seguidores do Cristo, for na verdade devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ou seja, aonde está o nosso interesse, ali está o nosso coração, e dali brotam as energias que nos alimentam. É o que nós vamos ver aqui no estudo hoje, né? Então, entrando em Emmanuel, o que ele nos diz? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, né? Vejam que ele coloca correntes de pensamento como correntes de energia eletromagnética. Ele já nos disse que o pensamento é energia, né? Então, se a gente visse isso, nós íamos perceber que nós vivemos em um regime de comunhão. E essa comunhão, ela é regida pelos princípios da afinidade, né? Então, regime de afinidade, ou seja, regime, regra que estabelece a maneira de viver. Então, a maneira com que nós vivemos, na realidade, não é individual. É em comunhão por correntes de pensamento que tem em todo o universo, que estão à nossa volta, né? E que nós estamos imersos nela. Comunhão é a realização de algo em comum. Então, nossos pensamentos, nossos atos, às vezes, são comungados, vêm de outros, às vezes. E quem rege tudo isso é a afinidade, que é uma relação de conformidade, de aproximação com, né? Semelhança, simpatia, vínculo. Então, são os vínculos que nós estabelecemos que nos regem, né? E ele já havia, Emmanuel, no capítulo 5, nos dito que a química e a física demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. E nesse império glorioso de energia temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, o que pensamos condiciona a vida ao nosso lado e a nossa vida interior. E nós influenciamos e somos influenciados nesse processo, né? Então, isso aqui é uma imagem que eu já havia trazido, né? Então, são raios de luz, de energia eletromagnética, vistos com diferentes intensidades. Então, raio gama, raio X, a luz visível, depois o infravermelho e o rádio. E isso parece muito material, mas não é, porque no espírito é mais ou menos a mesma coisa. E para buscar um exemplo disso, eu trouxe aqui dos Mensageiros um pequeno trecho. André Luiz, ele está
pela primeira vez na Terra em serviço. Então, o primeiro livro da série é Nosso Lar, então percebe que desencarnou e ele se reequilibra. E aí, no segundo livro, que se chama Os Mensageiros, ele vem à Terra agora, nesse capítulo, pela primeira vez, para trabalhar aqui na crosta. Então, ele saiu do plano espiritual e veio para a crosta. E ao chegar aqui, ele fica muito surpreso. E ele diz o seguinte: identificava a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Então, esses negritos são meus, né? Então, ele percebeu que os espíritos seguiam as pessoas, e às vezes fisicamente encostados ali, né? Abraçados a elas. Muitos dependuravam-se em carros, e nas ruas haviam verdadeiras nuvens escuras, né? Como que houvessem baixado repentinamente ao solo. E aí ele ficou muito impressionado com isso, André Luiz, na narrativa, e ele disse que estava muito surpreso, e que se sucediam essas sombras umas às outras. Então isso seria o quê, pessoal? Seria uma descrição que André Luiz deu desses raios mentais. E numa situação de uma comunidade despreparada, na cidade, num grande centro, onde existem pessoas perturbadas, às vezes é esse ambiente, né? É lógico que existem também as ondas boas, é que André Luiz, no caso, estava se ligando às ruins, mas há muita coisa boa também, há correntes muito boas que a gente pode se ligar de pensamentos. E aí ele diz que havia um grande número de entidades inferiores ali, espíritos necessitados, ignorantes, por isso que havia esse ambiente mental, de correntes mentais difíceis. Não havia ali a serenidade que ele tinha lá em Nosso Lar, na colônia espiritual, onde os espíritos já eram mais equilibrados. E é engraçado que isso começou a influenciá-lo, então ele tinha receios imprevistos, desagradáveis choques íntimos, né, assaltavam seu coração. Então ele tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Então, a mesma respiração dele. E aí eu trago isso como um exemplo para a gente imaginar que nós temos esses raios físicos de correntes eletromagnéticas e temos os raios mentais, que também fazem parte da psicosfera onde nós estamos, e nós devemos tomar cuidado, dar atenção a isso. E, continuando no capítulo 8 da associação, Emmanuel diz que a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres, né? E ele é muito determinante, porque são todas as coisas, todos os acontecimentos, né? E ela comanda todos os seres. Então, essa é uma lei universal que a gente deve conhecer para saber o que ela tem que pode nos ajudar e o que ela tem que nós precisamos superá-la, né? Então, a associação é a palavra-chave aqui, é a ação de aproximar, de ajuntar, né? Aproximação, conexão. Então, nós nos conectamos, né? Como a gente tentou exemplificar naquela imagem ali em cima, a todos os seres, né? Que tem a nossa faixa de vibração. Então, talvez, né, isso é uma colocação minha, pessoal, nós somos menos livres e mais influenciados do que percebemos. E, entre parênteses, influenciamos as pessoas também com o nosso modo de ser e pensar mais do que percebemos. E formamos, assim, uma grande comunidade em vibração. E aí, nesta fase do capítulo, Emmanuel busca sempre alguns efeitos, algumas explicações materiais. Então, ele faz analogias para a gente entender melhor o que ele quer dizer. E aqui ele ele vai falar um pouco da estrutura da matéria, e ele começa em Demócrito. Demócrito, sábio grego, que viveu na Terra muito antes de Cristo, asseverava que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição de pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Comida, é interessante ele escolher essa palavra, né? A gente já havia trabalhado isso no capítulo 7, que é o trabalho. O trabalhador trabalha para si porque sua boca o incita. Então, o estímulo, o que a gente quer, né? O desejo, a paixão, é aquilo que faz com que as coisas se movam.
E Demócrito, então, deu este exemplo que ele dizia o seguinte, que a matéria é feita, as coisas são feitas de partículas e vazio. E que se a gente pegasse a matéria e fosse dividindo, ela não seria infinitamente dividida. Teria um momento que ela não seria mais divisível, e ele chamou de átomo, que é não divisível. E eles, então, criaram esse conceito de átomo, né, o Demócrito. Então, ele era aqui uma imagem de uma estátua dedicada a Demócrito. Ele viveu antes de Cristo, e ele era defensor dessa teoria atomista, né? E ele dizia que tudo era vazio e átomo. E é engraçado que se a gente conhecesse química, né? Se ele conhecesse química, o que ele não entenderia das coisas, né? Enquanto, na verdade, ele está só pelo pensamento puro. Demócrito, ele já criou um conceito, né? Isso veio antes dele, do mentor dele, que era Leucipo, e mesmo os indianos, né, também tinham conceitos assim semelhantes, né, que surgiu lá diferentemente em outra parte do globo. Então ele achava isso, que tudo era átomo e vazio. O átomo é a partícula não divisível, e o vazio é por onde essa partícula se movimenta. E a teoria atômica dele sobreviveu até o século XIII, mais ou menos, ou XVIII, eu não me lembro, ou seja, durou bastante até, né? E o Leucipo, e o Demócrito, ele dizia assim, a consistência dos aglomerados de átomos é que faz com que algo pareça sólido, líquido, gasoso ou anímico. Isso eu achei interessante, porque para ele, hoje a matéria que a gente conhece são essas três fases, sólido, líquido e gasoso, e realmente tem alguma coisa a ver com a densidade, com as características das estruturas atômicas, das moléculas ali, né? Ele mais ou menos imaginou isso. Só que ele chegou no estado anímico, que era o estado de espírito, que hoje a matéria não conhece, mas a ciência material não reconhece, mas nós, na ciência espírita, conhecemos. Né? Então, a gente sabe que o perispírito, né, que envolve o espírito, ele faz parte também desse contexto. Né? De uma forma bem simples, ele chegou bastante aprofundado em tudo, né? E hoje o que a gente sabe, né, pessoal, é que realmente é vazio e partículas, porque o átomo hoje a gente conhece muito melhor, né? Então ele tem a estrutura aqui com um núcleo, que tem prótons e nêutrons, uns elétrons, e ele é basicamente uma partícula vazia, né? Porque ele tem ali muito espaço ali que não é preenchido com nada, né? E a gente sabe que hoje pela ciência se reconhece 4 forças, que seria a comida que atrai o pombo, né, na ideia de Demócrito, que é a gravidade, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Então, a força atômica forte é que mantém grande parte dessa estrutura atômica aqui. E não é nosso objetivo ir fundo nisso, mesmo que eu também não sou, assim, dessa área de física, né? Mas quando vi isso, eu lembrei de uma fala de São Vicente de Paulo, que está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Ele, respondendo a uma pergunta, diz que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, São Vicente coloca que a base é a mesma. Olha que coisa incrível. Então, a questão básica, natural, que faz um átomo se estruturar, se aglomerar, e átomos formarem moléculas, moléculas formarem estruturas, estruturas formarem ou uma coisa inorgânica, ou um tecido orgânico formar uma célula, ou formar um mundo, um planeta, uma galáxia. Essas mesmas forças da matéria inorgânica são as mesmas leis de atração dos seres vivos organizados. Então, nós nos associamos a outras mentes por essa mesma energia que faz com que os átomos se associem entre si e formem a matéria. Veja que coisa bonita, né? Falou aqui São Vicente de Paulo. E aí, se a gente voltar no capítulo 2, aqui do Pensamento e Vida, Emmanuel já nos dizia que o pensamento é uma força eletromagnética e que eletricidade, magnetismo e pensamento, veja que a ciência só reconhece eletricidade e magnetismo, nós acrescentamos a ela o pensamento como uma força natural, que vem do princípio inteligente, imaterial.
conjuga todas as manifestações da vida. Quando você junta tudo isso, você tem todas as manifestações da vida, criando gravidade, afinidade, assimilação, desassimilação, nos múltiplos campos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, né, do seu plano divino. E eu me lembrei também quando eu li isso do perispírito. O que não é o perispírito? O perispírito é aquela matéria sutil de origem espiritual que nos envolve. E lá no Livro dos Espíritos ele comenta que a gente tira do ambiente espiritual do planeta onde a gente está. E o perispírito é uma agregação da matéria comandada pela mente do espírito. Então, com a nossa mente, nós formamos o nosso perispírito, né? Então, é um exemplo dessa questão dessas forças, né, de assimilação que Emmanuel coloca aqui. Voltando ao capítulo 8, Emmanuel diz: começamos agora a penetrar a essência do microcosmos, que é o átomo que nós mostramos. E, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, ou seja, as nossas investigações, pensamentos, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Por enquanto, né? Porque de lá para cá, da publicação desse livro, já muita coisa já mudou dessa teoria de que seriam o núcleo, como se fosse o Sol e os planetas. Então, isso a gente está aprendendo cada vez mais, por isso que ele diz, por enquanto, vamos imaginar assim. E aí ele diz que no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Então, o que tem no micro tem no macro, né? Como havíamos falado, essas mesmas forças movimentam as galáxias, essas mesmas forças constituem o nosso perispírito, e essas mesmas forças unem os seres vivos, os seres organizados, uns aos outros, pela lei de atração e amor, né? Como diz São Vicente de Paulo. Então, aqui um exemplo, né, desse macro que ele diz que são os planetas que, pela força de gravidade, se mantêm ligados ao Sol, e aí mantém toda a estrutura e a organização do sistema solar. Assim também na vida, diz Emmanuel, a alma entra em ressonância com os correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, aqui já é uma questão que ele sai dessa comparação e ele está entrando agora já na nossa alma, né? Então, da mesma forma que tem essas ligações na matéria, na nossa vida espiritual também é assim, né? E a nossa alma, ela tem ressonância com as correntes mentais em que respiram que se lhe assemelham, por uma lei de semelhança. E aí, ressonância, já surge aqui um conceito um pouco difícil, né? Então, o que é ressonância? Por que Emmanuel buscou essa palavra, que ela é bastante ligada à física? Então, no dicionário, ressonância é o estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente maior, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração. Então, veja que profundidade Emmanuel trouxe esse conceito da ligação nossa com as outras almas. Quando ele diz que a ressonância, ou seja, a corrente mental do outro, ela se amplifica e se acentua em mim, e a minha nele. Né? Então, é um estímulo externo, porque é um reflexo de outros pensamentos, de outros espíritos, que se eu tiver a mesma frequência de vibração, eu irei vibrar naquela mesma situação, e aquilo induzirá em mim uma ação e um movimento, e eu penso que eu estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu estou numa sintonia com outras mentes e que me fazem fazer aquilo. E para exemplificar isso, pessoal, espero que dê certo, eu trouxe aqui uma experiência de física, sabe? Que é a ressonância do diapasão. Eu vou pôr aqui, a Cris está olhando lá, ela vai ver para mim se vai dar certo. Então, está no meio da experiência. Vejam aqui. Um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Então, esse é o diapasão. Está numa caixa de ressonância. Ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões,
podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Vocês viram que o Isso som vinha ocorre do pelo outro? fenômeno da ressonância. Ó, ele bate em um, ele para um, ó, o Como as som frequências continua de no outro. vibração dos dois diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Veja que incrível, né, pessoal? Então, quando o Emmanuel escolheu essa palavra, ele nos trouxe uma analogia bastante profunda, que o nosso pensamento viaja pelo fluido cósmico universal. Por falta de um termo mais apropriado, ele chamou de eletromagnetismo, mas talvez não seja bem isso. E aí o nosso pensamento, ele vai promover com que o pensamento de outras pessoas, a mente de outras pessoas, vibrem junto com a nossa. Então, quando ele batia em um diapasão, o outro também vibrava. Isso é ressonância. É isso que diz que a gente se associa, é a associação espiritual. Durante o experimento, ele iria diminuir ou subir aquele pezinho. Então, ele ia tornar o diapasão com uma outra frequência. Aí, quando você vibrava um, o outro já não vibrava mais. Então, quando nós nos elevamos em vibração, em pensamento, nós encontramos uma outra sintonia e nós iremos ter uma outra ressonância e nós vibraremos num outro padrão. É muito bonito essa imagem aqui, né? Então, dentro dessa questão da ressonância, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Assim diz Emmanuel, né? Assimilamos. Assimilar é converter em substância própria. Então, o pensamento do outro passa a integrar quem eu sou. Porque o espírito, ele é o quê? Ele é pensamento, né? No plano do espírito, né? A gente tem um plano, o perispírito, mas a mente em si é pensamento mesmo, né? Pensamento, emoção. E sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, é tudo, né, pessoal? Tudo que a gente faz, quando a gente sente, eu sinto raiva, ou eu sinto ódio, ou eu sinto alegria. Quando eu mentalizo, então quando eu estou ali aparentemente parado, mas a minha mente está criando imagens. Aí isso vai aumentando, então agora eu falo, ou eu ajo. Então, isso, na realidade, ocorre em sintonia, em ressonância com aqueles espíritos com os quais nos associamos na nossa faixa de simpatia, né? E aí as nossas emoções e as nossas ideias surgem. Então, simpatia é uma afinidade moral, uma similitude no sentir e no pensar. Quando a gente tem afinidade moral, nós teremos essa ressonância com aquelas faixas de espíritos. E a simpatia, a gente pode brincar que seja a nossa frequência de rádio, sabe? Temos ondas de rádio espalhadas pelo ambiente e eu coloco na estação que eu quero. Então, aí que está a minha simpatia, é a forma de sintonizar. Isso nos lembrou também aqui de Tesla, Nikolai Tesla, que foi um inventor croata que se naturalizou americano, e ele contribuiu muito para o mundo. E ele dizia o seguinte: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo a ver com o que Emmanuel tenta nos transmitir na questão da mente espiritual também, né? Então, Tesla demonstrou a transmissão sem fios em 1894, e ele é um dos principais inventores do rádio, né? E em função dessa questão da transmissão sem fio, vejo que tem muita coisa hoje que a gente usa que leva essa energia sem fio, né? Como o próprio rádio, o raio infravermelho, raio laser, micro-ondas. Então, quando você vai fazer uma comida lá, você coloca o prato ali dentro e liga o micro-ondas, ele transmite energias que esquentam aquele alimento sem contato. E essa é a analogia aqui que Emmanuel faz. Então, sem contato direto, pelo fluido cósmico universal, nós recebemos aquilo que esquenta, ou no caso do diapasão, faz ele vibrar e emitir um som, né? E no caso do espírito, faz nós nos movermos para sermos quem somos, que atitudes, emoções e pensamentos iremos ter.
E aí eu trouxe um outro experimento de física para mostrar isso, como que é bonito esse negócio, gente, que é o paradigma da matriz. Então a Cris também vai me dizer se vai funcionar bem esse paradigma aí, se vai dar para ver legal. Então eles vão pegar e vão começar a frequência de 100 mil Hz, e aí eles vão começar a fazer esse som vibrar a placa. Então a placa de metal vai vibrar pelo som. Então ele está mexendo. Com 375 Hz, olha como que fica a disposição dessa areia fina na placa de metal. E aí vocês vão vendo, conforme ele aumenta a frequência, o que acontece com a disposição da matéria nessa onda que a placa emite por ressonância do som. Então, quando André Luiz descreve que o espírito brilhava, que havia perfume de flores na fala dele, que durante uma recital musical ele sentia o cheiro das cores azuis. Ele chega a falar isso, ele mistura o cheiro da cor e aquilo vinha direto ao seu coração e o transformava em alegria. Em Mensageiros ele tem isso. É uma forma simbólica da gente ver o que nós estamos vendo aqui também. A depender da frequência, né, da vibração dessas ondas eletromagnéticas do nosso cérebro, nós podemos formar diferentes formas. Veja que coisa maravilhosa e quão diferentes são essas formas que se formam, né? Simplesmente mudando a frequência. Então, vocês, então, ficou aqui, só para a gente ter um paralelo, né? Não é isso exatamente, mas isso talvez para mim foi interessante, para vocês também, seja uma forma da gente entender, dentro do nosso cérebro material, porque nós não somos espíritos para entender as coisas do espírito, o que está querendo nos explicar Emmanuel. Então ele está querendo nos explicar isso, né? Que essas leis de associação, de ressonância, de transmissão, de correntes de pensamento, nos diz quem somos. E o espírito, ele vê-nos no plano espiritual, ele já vê aqueles desenhos todos, e ele já sabe quem eu sou imediatamente, eu não preciso contar de mim para ele, né? E aí eu vou criar plugs que vão me fazer vibrar na onda daquele diapasão da maioria que sintoniza como eu, que está no meu plano de evolução, né? E antes, também no capítulo 1, Espelho da Vida, Emmanuel dizia que tudo vibra no universo, né? E por influência recíproca, que tudo se desloca e renova sobre o princípio da interdependência e repercussão. Então, como sentimos e pensamos, ele já havia dito logo no primeiro capítulo para nós, que influencia a nossa mente, né, e influencia a mente dos demais, né? Há essa influência recíproca. Interdependência é quando estão ligados por uma recíproca dependência, e repercussão é quando leva a um forte impacto, né, que faz com que mude, influencie o outro espírito. E não seria isso o conceito de família? Ele aqui não fala isso, sabe, gente? Mas a Cristiana, minha esposa, hoje me colocou uma palestra do Haroldo que fala que ele usava esse capítulo 8 para explicar o que é a família. E a família é isso, é esse conjunto de espíritos que vibra na mesma ressonância em associação de pensamentos aprofundados dentro dessas correntes eletromagnéticas, né? E aí, nesse capítulo 1, ele continuava dizendo, então, Emmanuel propõe assim, que a gente tem um reflexo que nos dá emoção. A emoção nos dá uma ideia. Então, a gente sempre pensa que a gente é racional, e não é racional, a gente é emocional. Primeiro a gente tem uma emoção, depois a gente veste aquela emoção com uma ideia. E a ideia nos faz em termos palavras e atitudes, e cria-se um círculo vicioso. E o reflexo é justamente de outras mentes, que podem ser superiores ou inferiores, a depender da nossa sintonia,
do que estamos vibrando naquele momento e da nossa vontade, né? E a teoria psicológica cognitivo-comportamental, que é bem interessante, ela fala disso, né? Emoção, ideia e palavra. E o espiritismo acrescenta o reflexo, essa vibração que a gente capta e espelha tem como ressonância dos demais. Voltando aqui, né, nesse capítulo 8, Emmanuel nos diz que estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, aqui a questão da escolha é muito importante, porque ela é determinada pela nossa vontade, e a vontade é um atributo que nós ganhamos de Deus quando entramos no reino da razão. Está lá no mito de Adão e Eva no paraíso. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento, mas a vontade deles fez com que eles comessem. E aí mudou a história deles e eles se tornaram humanos, né, como nós. Então, nós podemos atrair ou repelir vários tipos de recurso mental. Quem comanda tudo é a vontade. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. É bastante impressionante, né, como ele coloca. A gente sempre acha que a gente teve uma ideia nova, que a gente é livre, pensa o que quer, mas, na verdade, pessoal, nós estamos sendo muito influenciados e acabamos refletindo outras mentes, né? E ele fala dessa forma. Eu que destaquei os negritos e pus o vermelho aqui, porque é uma coisa bem, bem relevante, né? Ele diz que expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Então, não só eu incluo, como eu volto. Lembra do diapasão? Eu bato aqui, ele vibra lá. Ele bate lá, eu vibro aqui. É isso que é essa questão da lei de associação, né, das pessoas e das mentes. E esse é um livro muito legal do Herculano Pires, e em um capítulo 14, ele também tem um trecho onde ele fala isso, ele está discutindo mediunidade, e nós entendermos a associação é importante para entender família, como a gente falou. O Haroldo trouxe essa ideia dele. Mas para entender mediunidade, prática mediúnica é muito importante. Quer dizer, com quem você se associa? Você não vai conseguir chegar numa reunião mediúnica e improvisar uma condição para receber um mentor, sendo que você não vibra num outro diapasão, sua música é outra. Aquela música que tocava, aquelas formas que tem ali no prato não encaixam, né? Naquele exemplo que a gente falou daquelas figuras que formavam ali com a areia. E aí Herculano Pires diz que nossa vida não é material, é espiritual, e como tal, regida pela mente. Alimentamos-nos de matéria para sustento do corpo, mas vivemos de anseios, sonhos, aspirações, ideias e impulsos espirituais. Então veja que diferença ele faz, né? A gente tem o corpo, a gente precisa cuidar dele, mas a vida vem dos anseios, dos sonhos, das aspirações, das ideias, e elas brotam do íntimo ou nos chegam em forma de sugestão. Então, ele usou esta palavra para determinar essa mesma lei que estamos trabalhando aqui. E às vezes de envolvimento emocional do meio que estamos, das mentes encarnadas e desencarnadas que nos cercam e vivem conosco. Foi quando André Luiz chegou na Terra, na crosta, caiu num ambiente de um centro urbano onde havia muitos desequilíbrios, e aí ele se envolveu com aquilo, sentiu receio, sentiu medos. Ali ele comenta, inclusive, que muitos espíritos têm dificuldade de vir à Terra por receio, tem que se preparar, porque são choques que eles sentem. Então, essas correntes de pensamento estão no ambiente, fazem parte do ambiente espiritual que nos cerca, né? E nós podemos nos associar a diferentes níveis dela. E é isso que é importante que nós tenhamos atenção, né? Então, aqui é a lei da associação, essa questão da... Não, desculpa, a lei de associação, eu falei errado. É essa questão da associação entre as mentes que Emmanuel está nos trazendo. E aí, voltando ao capítulo 8, ele diz que o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, a questão do desejo é bem importante, e a vontade nossa também, né?
Então, desejo é a expectativa de possuir ou alcançar algo. E o desejo está relacionado às paixões, né, que nós estudamos no Livro dos Espíritos. E, segundo Descartes e o próprio Livro dos Espíritos, isso não é nem bom nem mal, né? Eles têm um lado muito bom, que é nos incitar a consentir e auxiliar ações que possam ajudar na conservação do corpo. Então, durante o período de que a gente era animal, esses desejos foram muito importantes, e eles nos atendem em boas coisas. O problema é que nós temos controle sobre eles, né? Porque esse desejo é uma alavanca, fazer avançar, fomentar, promover os sentimentos. Mas que sentimentos? Essa é a dificuldade. Sentimentos bons ou não, né? E aí a vontade que comanda tudo isso é a gerência esclarecida, como nós já trabalhamos, né, no capítulo 2. E eu peguei uma frase que eu achei desse professor de filosofia da USP, que é o seguinte: desejos são as necessidades do corpo, do instinto. Um animal vive buscando satisfazer seus quereres. E a vontade é uma decisão deliberada, é a ação vitoriosa da mente sobre o corpo. Né? Então, veja que numa linguagem puramente filosófica, ela atende muito bem aos propósitos aqui da nossa espiritualidade, né? Da nossa filosofia espiritualista, porque a vontade é uma decisão deliberada, ou seja, raciocinada, pensada, e ao mesmo tempo ele é a vitória da mente sobre o corpo, né? E isso tudo ele, nesta aula, ele trazia interpretando René Descartes. E esse processo todo gera a energia que consumimos. Então, a energia que vem desses sentimentos, dos desejos e da vontade. Que energia? A energia mental, eletromagnética, né? E ela vai ter suas características e vai gerar sintonias recíprocas. E aí, então, para explicar isso, Emmanuel entra numa outra fase do capítulo, onde ele diz: quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora nos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o pelo corpo carnal, entre os homens, ou pelo corpo espiritual, depois da morte. Então, ele faz esse alerta importante para que não nos associemos às coisas ruins, aos defeitos e às faltas dos semelhantes. E quando fazemos isso, nós pomos a nossa imaginação, que é um atributo também da mente, a digerir esse alimento espiritual, que é o quê? Os defeitos e as faltas dos outros que ficam reverberando no nosso pensamento e na nossa mente. E aquilo alimenta o nosso corpo espiritual com aquelas vibrações, aquele alimento negativo, né? Lembra-se que Demócrito falava que agrupam-se a feição de pombos à cata de comida, né? Em Provérbios, trabalha-se porque a boca o incita, alimento. E aí, com o tempo, a própria alma exprime no seu veículo estas faltas ou estes erros. Então, exprimir é fazer com que se torne público, demonstrar ou revelar. E aí, então, nós passamos a refletir a nossa mente o mal. É interessante essa imagem do espelho, né? Então, se você vira o espelho da sua mente para a luz, é como se a luz habitasse lá dentro. Ele brilha a luz e você olha no espelho e você vê a luz. Agora, se você vira seu espelho para o mal, ele vai refletir imediatamente o mal. Quando você olha no espelho, a imagem que você vê lá dentro daquela mente é o mal. Né? Essa é a analogia aqui de Emmanuel. Né? E a imaginação, ela é quem padece. E no capítulo 1, Emmanuel nos diz que existem 4 áreas grandes da nossa mente, que existem outras, mas ele só elencou 4. Ele elencou o desejo, que já falamos, o raciocínio, a imaginação e a memória.
Então, o desejo, o raciocínio, a imaginação e a memória são coisas importantes da nossa mente. E se o nosso desejo se alimenta de coisas ruins, ele acaba impregnando a nossa imaginação. E imaginação que ameaça riquezas do ideal e da sensibilidade, em vez disso, ela vai amealhar o quê? Coisas ruins. Né? Então, nós vamos adoecer 2 departamentos da nossa alma. E para reforçar esse ponto, eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Virtudes e Vícios, item 1 do capítulo 12, a pergunta 913, né? Então ele pergunta, a culpa em estudar os defeitos alheios? E que é a gente está falando, de ficar prestando atenção e comentando o mal, né? Ele fala, se é com o fito de criticar, há muita culpa, de divulgar, há muita culpa. Aí ele coloca, mas se é com interesse pessoal, para que se evite aqueles defeitos, pode ser útil. Veja, né? Ele não fala que é, mas aí ele faz um alerta. Não se deve esquecer da indulgência, que para com o próximo, nós não temos que ter a intenção de esmiuçá-lo, avaliá-lo, falar mal dele. Nós temos, a nosso relacionamento com ele deve ser de indulgência para com os defeitos alheios. Que isso é uma das virtudes da caridade, né? E antes de censurar, que a gente veja se não faz aquilo também. E aí também me lembrei de Mateus, das 3 proibições de Jesus, né? Então, 2 são, não julgueis para não seres julgados, pois com o que julgar, o juízo com que julgares, sereis julgados. E não vê o cisco no olho, sendo que tem uma viga no teu olho. Então, essa questão de nós nos atermos ao mal é um grande problema, porque a nossa mente está ligada ao mal. E nós nos ligamos àquelas pessoas que praticam o mal também. E nós não somos indulgentes, né? E aí nossa imaginação e a nossa alma se alimenta daquilo. E é por isso que existe uma consequência, uma lei de causa e efeito, ou seja, eu fiz, eu recebo algo em correspondência ao que eu fiz, o que é natural. Então, se eu me alimento de todo aquele mal, eu replico aquele mal, né? Por isso que vem, será julgado da mesma forma que julgar. É uma consequência. É por essa razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minudescências do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Então, os censores do procedimento alheio, aquelas pessoas que ficam julgando, né, essa atitude de julgar, faz com que, com o tempo, nós absorvamos inconscientemente as próprias emanações. Então, se eu fico vendo um diapasão e me aproximando dele, eu começo a vibrar igual a ele. Então, se eu desço aquele nível vibratório, eu acabo representando em mim mesmo aquilo, né? E aí acabamos surpreendendo pelas forças e fazendo o próprio mal. Então, censor diz respeito à censura, é a ação ou poder de recriminar, criticar, repreender. E isso depende de julgar e condenar. Então, já houve julgamento e condenação. E aí a pergunta 913 tinha dito a importância de não fazer isso e a própria recomendação de Jesus. E aí eu fui buscar em Paulo, carta aos Romanos, né, a segunda capítulo, versículo 2, porquanto você que julga os outros é indesculpável, né, ele escrevia bem duro, né, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, é estranho, se não fosse a chave que Emmanuel nos deu, é difícil entender isso. Então, eu posso pensar, nem tudo que eu critico nos outros eu pratico. Ele faz, mas eu não faço. Por que que Paulo diz que você que julga pratica as mesmas coisas? Por causa dessa situação toda que Emmanuel traz. Na medida em que eu passo e gasto tempo e uso o meu desejo e a minha imaginação, 2 atributos da minha mente, para avaliar e esmiuçar o mal do outro, eu me alimento daquilo. E aquilo se incorpora nos tecidos da minha alma, e eu passo a fazer aquilo. É por isso que os censores acabam fazendo aquilo no que eles mesmos recriminavam. E aí, com esta chave que Emmanuel nos dá, quase física aqui, né,
eu consigo entender em mais profundidade essa carta aos Romanos. Veja que beleza que é isso, né? Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas em bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou do crime. Então, essa lei de essa associação que criamos dentro da ressonância e das correntes de pensamento, nós não conseguimos, no nosso estado evolutivo, nos afastar disso se a gente não tiver muita disciplina. Então, se a minha mente está focada nos erros, no mal, e comenta as pessoas negativas, seja na política, chega em casa, seja no trabalho, né, isso acaba corrompendo a minha imaginação, que não faz uma função superior, mas faz uma função inferior, e isso servirá de alimento, ou seja, nós incorporaremos esses padrões em nossos tecidos espirituais e vibraremos nessa mesma sintonia. A nossa forma dentro daquele prato de vibração vai ser aquela, não vai ser mais uma forma boa, né? E aí ocorre uma série de malefícios para o corpo. E ainda em Romanos, né, Paulo diz isso, que assim, quando você, um simples homem, julga as pessoas, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, já explicamos, pratica porque se a gente está apegado ao mal, acaba fazendo o mal. Aí ele faz uma outra observação que eu achei muito bonita. Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, veja, eu estou, né, na maledicência, no julgar o outro, eu estou condenando o outro a ser ruim daquele jeito, falando da ruindade. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o bem. Então, quando eu faço isso, eu estou desprezando o quê? A bondade, a tolerância, a paciência, a indulgência. E como eu estou julgando e sou incapaz de julgar, porque só Deus que pode julgar, eu estou esquecendo que Deus trabalha para a transformação daquele espírito pelo arrependimento e bondade. E eu não tenho condição de fazer isso, muitas vezes. Nessa hora que eu estou julgando e sendo cruel, condenando, sendo censor, censurando, não estou. E aí, então, eu acabo fazendo um jogo que não dá certo na evolução, nem daquele espírito e nem no minha. E aí termina Romanos dizendo aqui, Paulo, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, ou seja, naquele mal, né, você está acumulando ira contra si mesmo. O alimento ruim, né, para você mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E aí a gente tem essa questão de um Deus que castiga, mas não é isso. É que você vai estar... A sua vibração é aquela. É o mal que você tanto tempo ficou pensando nele, imaginando ele, desejando ele, né, de alguma forma de estar ligado a ele. Porque a associação é uma lei universal. A gente se associa com o bem ou com o mal, depende da gente. Então o convite de Emmanuel é para se associar ao bem, como ele vai fazer agora, né? Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente. Isso aqui eu achei muito ingrato, muito bonito, muito profundo, né? Então, quando a gente pensa, fala ou age, as nossas ideias, palavras e atos têm força, né? De momento, ela alcança um potencial tanto maior quanto mais mentes estão em sintonia conosco. E aí, nesta ressonância, elas aumentam indefinidamente. E aí, com isso, impõe de retorno consequências para as nossas próprias iniciativas. Então, a gente tem uma frase que eu tentei descobrir de quem é, não achei, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu não sei de onde veio isso, mas ela tem a sua lógica, né? E eu trouxe um último filminho
sobre a ressonância e essa questão de que ela aumenta indefinidamente. Veja, ele não disse que ela duplica 10 vezes. Indefinido, gente, é o infinito. E as consequências do retorno podem ser muito desastrosas e nos dar muito trabalho para recompor tudo isso. Então vamos ver esse pequeno vídeo aqui, que é o último. Nos Estados Unidos, o pessoal fez uma ponte suspensa. E essa ponte, quando teve uma tempestade, o ar começou e o vento começou a vibrar numa ressonância da ponte. E a ponte e o ar atingiram a mesma ressonância. Veja o que aconteceu com a ponte. Ela já existia, estava em trânsito, estava andando, né? Aí, de repente, o ar entrou numa ressonância igual a da ponte, a questão do diapasão. Então, a ponte começou a vibrar junto com o ar. E começou a ampliar isso ao infinito, como diz Emmanuel. Veja como que está a ponte ali no meio, subindo e descendo. Ela está deslocando-se vários metros. Veja que impressionante. Isso tudo aconteceu em pouco tempo. Quando começou essa tempestade e os ventos ressonaram na ponte, né? A ponte caiu, pessoal. Não é impressionante? Então, na época, né, as pessoas fizeram o que podiam, ali, os engenheiros, né? Mas hoje a gente vê isso, né, e fica assim impressionado, né? Então, que essa imagem da ponte nos lembre que quando a nossa situação encontra no meio uma ressonância negativa, nós vamos vibrando negativamente cada vez mais. Mas nós também podemos usar essa associação positivamente. Quando a gente ressona e vibra, associa-se às boas mentes, nós vamos crescendo e fazendo coisas cada vez melhores, né? E é daí que Coríntios, né, na carta aos Coríntios, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então a vontade consegue disciplinar essas coisas, né? E para que a gente não imponha de retorno consequências negativas, se a gente se deixa dominar, né? Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o problema de companhia. Então, só para dar esse pequeno alerta, olha, você vai receber muita influência negativa ou positiva, dependendo do que você faz. Emmanuel trouxe todo um conteúdo, com base até em física, nas leis da matéria, e nós vimos que as leis são as mesmas, no mundo moral e no meio material, né? São Vicente de Paulo já falou. O mesmo princípio que faz os átomos se atraírem é o mesmo amor que faz a gente se ligar aos outros. E é sempre o amor que nos liga aos outros. Até René Descartes já havia falado isso no estudo que fizemos com vocês. Só que pode ser positivo ou negativo. Então, o amor positivo é a ligação positiva do bem. Quando negativo é o ódio, mas é a mesma ligação. Então vamos, né, lembrar dessa associação e das leis, né, que tem nesse processo todo, e da ressonância, né, do diapasão que a gente pode ter, e cuidar, né, de como direcionamos a nossa mente, que seja para o bem, para as atitudes boas. E talvez nessa fase do nosso processo evolutivo a gente não tenha ainda equilíbrio para tratar de problemas assim muito profundos, e a gente que veja o outro e pense, olha, vamos trabalhar só para o bem deles e de todos, né? E para finalizar, eu trouxe essa frase que é atribuída a Chico Xavier, não tenho certeza que é, mas somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, né? E aí, com isso eu encerro, né, essa nossa conversa